Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos então dar continuidade hoje. Nós vamos estudar o problema a questão da alma em São Tomás de Aquino. Eu já dei uma primeira aula falando introdutória, a questão da imortalidade da alma, explicando por que esse tema era importante, etc. E explicando um pouco onde é que estava, quando São Tomás chega, onde é que estava o problema da alma. Eu falei um pouquinho das doutrinas sobre a alma, tanto de São Tomás, tanto na antiguidade grega, quanto a doutrina da Sagrada Escritura quanto à alma. Foi isso que nós nos detivemos na última aula. Hoje eu vou dar para vocês um tema muito específico, continuando, é a mesma série, né? Mas hoje nós vamos tratar um pouco dos debates sobre a alma no século XIII, porque, claro, o século XIII é o tempo de São Tomás. São Tomás nasceu em 1225, morreu em 1274. No mesmo ano, aliás, em que morreu também São Boaventura, que acho que me enganaram um pouquinho mais velho que ele, se me enganaram de 15, mas não tenho certeza. Então, o século XIII é o século deles, e por isso eu quero que vocês... Nós vamos depois estudar a doutrina de São Tomás sobre a alma, mas eu gostaria que vocês entendessem um pouco em que contexto o estudo de São Tomás sobre a alma está incluído. São Tomás escreveu a Suma Teológica, porque no tempo dele, ele começou a dar aula desse jeito, e acho que ele mesmo talvez nunca tenha usado a Suma Teológica para dar aula, mas o que era a aula de teologia? Era um comentário ao livro de Pedro Lombardo, as sentenças de Pedro Lombardo. O que Pedro Lombardo tinha feito? Então, Pedro Lombardo tinha reunido citações dos Santos Padres sobre cada pedaço da Sagrada Escritura. E isso era um livro de teologia, de todas as faculdades de teologia. Então, São Tomás, no começo da Suma, ele explica que ele estava escrevendo aquilo para os principiantes em teologia, porque os livros que havia disponíveis, ele não cita o livro das sentenças de Pedro Lombardo, mas é disso que ele está falando, não era o único, mas era o mais importante. Claro, as questões teológicas eram tratadas na medida em que elas iam aparecendo no texto sagrado. Então havia muita repetição, era tudo muito pouco sistemático. E ele vai escrever a Suma justamente para ter um livro de teologia sistemática que tratasse a teologia, como ele diz, pela ordem do assunto. Começando com Deus, pela criação, depois tratando de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer isso. Mas também, embora tenha escrito essa grande obra, ele foi um escritor extremamente profícuo. Ele escrevia uma coisa espantosa que ele era capaz de escrever. Ele era capaz de ditar para 3 secretários ao mesmo tempo 3 livros diferentes, sem nunca se perder. Ele estava sempre muito atento a tudo que ele pensava. Para o resto das coisas ele era muito distraído, mas muito atento às coisas que ele pensava. Mas ele escreveu também muitos livros que foram livros de polêmica, por causa dos erros que eram espalhados nas faculdades no tempo dele. E o livro, não propriamente o comentário a Aristóteles sobre o De Anima, esse não é propriamente um livro de polêmica, aliás, é uma coisa que se discute muito. Por que São Tomás, no fim da vida, claro, ele não sabia que era o fim da vida, mas é mais ou menos entre 70 e 74 que ele comenta toda a obra de Aristóteles. E isso é uma coisa curiosa, porque ele era professor na faculdade de teologia.
o comentário à obra de Aristóteles não era, digamos, uma das tarefas profissionais obrigatórias dele. Então, há várias hipóteses. Alguns dizem que ele queria aprofundar filosoficamente os temas que ele ia tratar na Suma, e até se dão disso alguns exemplos. Ele comentou tal coisa de Aristóteles quando ele estava escrevendo tal coisa na Suma, mas, enfim, nada é certo. Mas um livro muito importante de polêmica, que tem tudo a ver com o De Anima, é um livro que ele escreve sobre a unidade do intelecto contra os averroístas. E disso nós vamos tratar daqui a pouquinho. Como nós temos aqui pessoas de idade muito variada, foi uma preocupação para mim que, enfim, não ficasse tudo difícil demais. Tem até algumas coisas que eu resolvi não aludir, porque me parece que seria muito complicado e talvez sem muita utilidade. Mas, de todo jeito, acho que qualquer um, principalmente os mais jovens, podiam se perguntar que nos importa os debates sobre a alma no século XIII. O que eu tenho a ver com isso? Que utilidade pode ter para mim os debates sobre a alma no século XIII? E aí eu me lembrei que na primeira aula de história que eu tive com o Lando, meu marido, com o professor de história, que foi meu professor de história a primeira vez em 72, na minha 8ª série do ensino fundamental, ele nos citou Heródoto, que disse que, vai ser repetido por Cícero, que a história é a mestra da vida. E isso é uma grande verdade. A nossa própria história é mestra para nós, mas quanto mais a gente conhece história, a grande história, a história de verdade, a história das grandes ideias, a história das grandes lutas, mais a gente é capaz de compreender as coisas que se desenvolvem no nosso tempo, às vezes até na nossa vida. Eu pus aqui como curiosidade para vocês, é um grande historiador moderno, um especialista em historiografia, Hartog. E ele cita, mencionando Tucídides, Hesíodo, aqui está escrito Hesíodo, mas não é Heródoto e Cícero. Não se tratava mais de preservar do esquecimento as ações valorosas, mas de transmitir aos homens do futuro um instrumento de inteligibilidade do seu próprio presente. Isso é uma grande verdade sobre a história. A história não é só... Porque Heródoto, quando ele começa a história dele, ele fala isso, que ele não quer que fatos tão importantes caiam no esquecimento. E Tucídides vai acrescentar essa outra coisa. Não é só para não cair no esquecimento, é também para que a gente saiba como agir, que a gente entenda os problemas que nos afligem. E aí eu até citei Tucídides aqui. Quem quer que deseja ter uma ideia clara, tanto dos eventos ocorridos, quanto daqueles que algum dia voltarão a ocorrer em circunstâncias idênticas ou semelhantes, em consequência do seu conteúdo humano, julgará minha história útil, e isto me bastará. Porque, em vista do conteúdo humano da história, muitos fatos vão se repetir. Muitas circunstâncias serão semelhantes. Muito se pode aprender. Quem sabe história sabe muita coisa. Naquelas aulas que o Lando dá sobre o tetraedro regular, está no começo do livro A Religião do Vaticano II, quando ele vai tratar, ele começa tratando da sabedoria medieval, que era tetraédrica, e ele comenta que 3 coisas chamam a nosso interesse, que são Deus, o mundo e nós mesmos. Todas elas estão apoiadas na metafísica, mas que a história, ele diz, um pouco puxando a brasa da sardinha dele, que é a ciência mais interessante de todas. Por quê? Porque ela une Deus, o mundo e o homem.
Você tem a ação de Deus, da providência divina, você tem o mundo em si mesmo, o mundo sendo mundo, e tem toda a questão psicológica, que às vezes vai ter tanta influência na história. Então é por isso, por causa dessa utilidade que a história pode ter, ainda mais a história das ideias, que nós vamos estudar um pouco o debate sobre a alma no século III. Santo Agostinho diz em mais de um lugar que dos filósofos antigos, o que mais, digamos, se pode aproveitar é Platão. Se a gente vai encontrar uma influência filosófica forte em Santo Agostinho, é uma influência platônica. E claro, Santo Agostinho sendo o doutor que ele é, e também Platão sendo um filósofo que tem muitos pontos interessantes. E Santo Agostinho sendo o doutor que ele é, claro que isso vai influenciar todo o pensamento cristão. E o pensamento ocidental, muito marcadamente, até o século XIII. O que acontece no século XIII? No século XIII chegam à Europa as traduções de Aristóteles. As primeiras traduções que chegam de Aristóteles na Europa Ocidental são traduções do árabe, mas ao longo do século XIII vão se multiplicando traduções feitas diretamente do grego. O próprio São Tomás vai pedir a um amigo que ele tem, um dominicano, que é um grande tradutor, Meuerbeck, que traduz algumas coisas para eles. Tem comentários de São Tomás de Aristóteles que começam com uma tradução mais precária, acho que é o Pereira Menéas, não que eu me lembro, se eu não me engano é isso. Começam com uma tradução mais precária, mas que depois ele vai usar a tradução melhor do Meuerbeck. Mas enfim, então, e qual era essa concepção de influência platônica que predominava e que vocês, aqui a gente começa a ver a história influenciar até hoje. Eu acho que talvez muitas pessoas, diante dessa, se alguém afirmasse a concepção platônica, talvez muitas pessoas, até católicos, bons católicos, não soubessem pensar, não, mas isso está errado, não é assim. Porque como é que Platão, como é que Santo Agostinho mesmo entendia a questão da relação da alma e corpo. Eu vou dizer com palavras mais complicadas, depois eu digo de uma maneira mais simples. Eles consideravam que a alma é uma substância absolutamente autônoma e o corpo uma substância absolutamente autônoma. Santo Agostinho vai repetir o exemplo de Platão, sicut nauta in nave, que a nossa alma está em nós como o marinheiro está no navio. Algo que comanda completamente um ser que é destacado, distinto. Isso não é verdade. Não é isso que a alma é. A minha alma não é uma coisa dentro do meu corpo. Ela não é uma coisa dentro de mim, como se o meu verdadeiro eu fosse a minha alma e o meu corpo é um instrumento que ela usa. Não, não é isso. E justamente o primeiro que vai dizer não é isso é Aristóteles. É Aristóteles o primeiro que vai considerar, e isso vai acontecer para o Ocidente cristão, essa notícia chega no século XIII com a obra de Aristóteles. Aristóteles é o primeiro que vai dizer, não é assim a relação da alma com o corpo. Isso não é verdade. Por que para Platão era assim? Claro que não para Santo Agostinho, mas é que Santo Agostinho, enfim, ele não via toda a implicação disso. Por que para Platão era assim? Porque os corpos eram uma coisa muito baixa na escala do ser. Platão acreditava na metempsicose e, portanto, a minha alma é uma coisa independente
que quando este corpo aqui acaba, ela muda para outro, e muda para outro, e muda para outro. Não há uma relação essencial desta alma com este corpo. Então, quando os livros de Aristóteles chegam, sobretudo esse tratado do De Anima, os mais velhos certamente já ouviram falar do ilemorfismo, né? Ile é a palavra grega, quer dizer corpo, matéria. E Aristóteles vai dizer o quê? Que a alma é a forma do corpo. E os dois fazem uma só substância, fazem essa coisa que é o homem. De modo que o que é uma forma? A forma é o princípio de algo, é o que faz aquele algo aquilo que ele é, o que organiza o meu corpo é a minha alma. No sistema platônico, não. Quando uma alma está unida a um corpo, para Platão seria como se tivesse um bonequinho que recebe vida, mas o bonequinho e a vida são independentes. A vida pode entrar e sair do bonequinho. Não assim para Aristóteles. A alma e o corpo estão profundamente ligados. A definição de Aristóteles para a forma, para essa forma que é a alma, é o primeiro ato de um corpo orgânico que possui vida em potência. Ou seja, não é qualquer matéria que pode receber a alma, mas tem uma matéria que tem essa vida em potência. Quando ela tem essa vida, isso é a alma. A alma é a própria capacidade de realizar as potencialidades do corpo. Há uma união profundíssima, é muito difícil a gente pensar em comparar com qualquer outra coisa. Muito, muito difícil, porque de fato não há nada que seja como essa união da alma com o corpo. Mas o que faz um determinado corpo humano o que faz aquele corpo ser aquele corpo é aquela alma. A alma é o princípio de toda ação. Portanto, ela não pode ser separada dele. Isso diz Aristóteles. E por isso, Aristóteles diz que fica muito difícil entender se sobra, porque se a alma, vamos pensar num gato, um gato tem vida. Quando essa vida não tem mais condições de estar ligada a esse corpo, sobra alguma coisa de alma de gato? Não sobra. Acabou. Não estando mais como forma do gato, a alma não existe. Aristóteles se pergunta: acontece a mesma coisa com a alma humana? Ele não vai chegar a fechar a questão, mas isso, claro, para muitos, essa unidade entre alma e corpo, muitos vão pensar isso, São Boaventura vai pensar isso.
não combina com a doutrina católica. Porque se for assim como Aristóteles diz, quando morre o corpo, acaba a alma. Se ela não tem mais essa matéria na qual ela atua, então ela acaba. Isso não pode ser assim. E Aristóteles, São Boaventura diz que quando ele lia Aristóteles, ele se arrepiava todo, ele tinha palpitações. Por quê? Porque parecia muito lógica a argumentação de Aristóteles. Parecia muito que ele tinha razão. Mas a consequência que São Boaventura via, ele não podia aceitar. Então, ele discutia muito com São Tomás sobre isso. Sobre essa aceitação ou não de Aristóteles. Era uma coisa na qual eles discordavam profundamente. Porque São Tomás, ele tinha uma inteligência muito extraordinária. São Boaventura também era um homem muito inteligente. Mas São Tomás era um gênio como poucos. Eu acho que, não sei, assim, que eu tenha conhecimento, me parece que Aristóteles e São Tomás são os maiores gênios que já existiram. Os dois são pessoas de uma inteligência inacreditável. Então, São Tomás via que não era contrário à doutrina católica, que, pelo contrário, a doutrina de Aristóteles favorecia a doutrina católica, ela explicava melhor o que estava na Sagrada Escritura. Mas outros não conseguiam ver tão longe. São Boaventura, não. São Boaventura, ele achava que não dava, ele aceitava sim certas coisas do aristotelismo, usava, mas ele achava que nessa questão do de anima, não dava para usar Aristóteles. Aristóteles mesmo, ele não vai chegar a essa conclusão. Tem vários pontos que Aristóteles não conclui. E como ele não conclui, que justamente, às vezes se vai ter a maior confusão. Essa questão sobre se sim ou não algo da alma subsiste depois da morte, ele não dá um julgamento definitivo. Ele diz que pode ser sim, que algo da alma subsiste depois da morte. Também é importante vocês entenderem o que Aristóteles chama de alma. Aristóteles chama de alma aquilo que a gente muito tranquilamente chamaria de vida. E São Tomás, e mesmo os medievais de uma maneira geral, vão usar a mesma terminologia. E nesse sentido existe uma alma vegetal, existe a matéria bruta. Existe uma alma vegetal que dá conta dos movimentos de geração, crescimento, reprodução. Isso tudo são funções vegetais. Existe uma alma sensitiva, que é o que os animais têm a mais que os vegetais. E eles falavam desse jeito, uma alma sensitiva. E existe uma alma intelectual, que é a única que é capaz de abstrair, que é aquilo que nós temos a mais que os animais. Então, São Boaventura, por exemplo, considerava que no homem os três princípios eram separados. Que nós tínhamos uma alma vegetal, uma alma animal e uma alma intelectual. São Tomás vai se opor muito a isso e ele tem razão. Ele dizia que se o homem tivesse três almas, não haveria unidade na pessoa humana. Tudo isso, a parte ideológica do debate nós vamos ver na última aula, que eu vou dar os argumentos de um lado e de outro para vocês. Por enquanto eu quero só que vocês entendam o tamanho do problema. Aqui, por exemplo, quando São Boaventura e São Tomás se opõem, nós estamos falando de dois santos de primeira grandeza e os dois de inteligência extraordinária. E, no entanto, eles não concordavam sobre esse problema. Eram muito amigos, mas sobre esse problema eles não concordavam. O tempo vai mostrar que quem tinha razão era São Tomás. Inclusive, porque os discípulos, entre aspas, de São Boaventura vão acabar indo por caminhos muito errados.
Porque essa questão uma das questões, por exemplo, se o homem tem duas almas, então ele tem um duplo fim. A questão do duplo fim do homem vai ter consequências péssimas no fim da Idade Média e começo da modernidade. Porque então, não é... Se o homem tem uma alma só, está tudo subordinado para essa alma, que é a alma espiritual, a quem Deus concedeu a graça. E toda a ação humana tem que ter como fim último isso. Se o homem tem duas almas, se tem uma finalidade mundana e uma finalidade espiritual, então isso vai fazer uma dicotomia que vai depois ter relação com a questão da dupla verdade. Existe uma verdade para a fé e outra verdade para a razão. Tem coisas que segundo a fé são verdade, mas segundo a razão são mentira. Então tudo isso vai ter consequências muito graves. Bom, então aqui eu já falei sobre isso. Que então muitos contemporâneos de São Tomás, inclusive São Boaventura, tentaram neutralizar essa mudança de paradigma. Eles não queriam que se passasse a pensar a alma humana como una com o corpo humano, como forma do corpo. E São Tomás não. São Tomás vai abraçar completamente essa ideia aristotélica, porque ele percebe isso, que a teoria de Aristóteles não só não contraria a fé cristã, como pelo contrário a fortalece, a corrobora. Então, eu espero que até aqui tenha ficado claro que para os platônicos, para Santo Agostinho inclusive, a alma está no homem como uma espécie de habitante. O exemplo clássico como um marinheiro no navio. Não há uma unidade, a alma é uma espécie de hóspede. O meu verdadeiro eu é essa alma que é independente deste corpo. E para Aristóteles não, a alma é a própria forma deste corpo. Há uma unidade. O que faz este corpo ser este corpo é esta alma que ele tem. Há uma unidade mesmo, é a melhor palavra para a gente usar, é uma unidade. Nós somos uma coisa só. Eu não sei se vocês percebem que se por um lado vai ser preciso explicar como é que se justifica que se a alma é a forma do corpo, como é que ela pode viver fora do corpo? Porque uma forma, normalmente, ela existe enquanto existe a matéria que ela informa. Por que a alma humana é diferente? Isso vai ser um problema que vai ser preciso explicar, que vai ser preciso ser muito estudado. E que São Tomás vai fazer muito bem. Por outro lado, essa doutrina do ilimorfismo, dessa unidade, fortalece não, porque a fé nunca precisa de força de lugar nenhum, mas torna mais clara a doutrina da ressurreição dos corpos. Porque a pessoa humana só é perfeita inteira. Para os platônicos, livrar-se do corpo é que era a perfeição. E isso pode acabar influenciando, digamos assim, o modo de expressão de muitos cristãos, de muitos católicos. Como se de fato o corpo fosse uma coisa má em si. A doutrina de Aristóteles deixa claro que não há isso. Claro que também não havia isso em São Boaventura, mas havia em muitos neoplatônicos.
O corpo é mau. E a alma, então, não tem nada a ver com o corpo. Até, né, Lucas, outro dia aconteceu uma coisa curiosa. Na introdução de um ensaio que eu apresentei outro dia num grupo de pesquisa, eu citei o Père Boninot. E eu citei o Père Boninot, ele contando a história do Toco. O Toco é o primeiro biógrafo de São Tomás. Foi aluno dele por volta de 1270. E depois ele era, eu acho que um pouco historiador da ordem, não sei, ele escreve a primeira biografia de São Tomás. É uma grande fonte para toda a vida de São Tomás, é o Guilherme de Tocco. E o Tocco, quando ele conta a morte com muitos detalhes, ele fez muitas, acho que entrevistas, ele conta a morte com muitos detalhes, e ele conta que os monges de Fossa Nova, São Tomás estava indo para o concílio de Lyon, ele estava em Nápoles, o Papa chamou para o concílio de Lyon, era um concílio para tentar reunir os ortodoxos com a Igreja Católica. Ele foi chamado para o concílio, ele estava viajando e foi, pela época que ele tinha tido uma visão, em 6 de dezembro, isso era... Ele morreu em 7 de março, um pouco antes de dezembro. Ele tinha tido uma visão e aí ele parou de escrever. O Reginaldo insistiu em saber por que ele não estava mais escrevendo. Ele tinha parado a filme, ele tinha parado o comentário de São João, ele tinha parado tudo. E primeiro ele só falou assim um dia, tudo que eu escrevi é palha, só falou isso, mas o Reginaldo ficou insistindo. Alguns dias depois ele falou, filho, eu vou te contar isso, mas você nunca vai contar isso para ninguém enquanto eu não morrer. Falou, diante de tudo que eu vi, tudo que eu escrevi me parece de muito pouca importância. Eu não consigo mais ensinar. E eu acredito, eu espero no meu Deus, que com o fim do meu ensino esteja chegando também o fim da minha vida. Isso foi em 6 de dezembro, ele morreu em 7 de março. E então era nessa fase que ele estava indo então, para Lyon, para atender o chamado do Papa. Dizem que ele estava caminhando montado, porque ele estava já meio adoentado, e que um galho pegou ele na testa, então que isso piorou, e ele passou na casa da irmã dele, a irmã predileta dele. E quando ele estava lá, ele viu que ele ia morrer, ele falou, não fica nada bem um religioso morrer num palácio. Me levem para o mosteiro mais próximo. E o mosteiro mais próximo era o mosteiro de Cisterciense de Fossa Nova. Ele foi levado para lá. E quando os cistercienses de Fossa Nova viram que estava lá Frei Tomás, eles falaram, a gente quer um curso. E o obrigaram a dar um curso sobre o Cântico dos Cânticos. Contando tudo isso, o Tocco comenta, muito próprio que o nosso mestre, prestes a deixar livrar-se da prisão do seu corpo, comentasse o cântico de amor entre o esposo e a esposa. E eu contei a palestra inteira, só contei isso aí, e aí parava a minha citação. Quando terminou, um professor presente falou, mas olha, eu gostaria de dizer uma coisa. A gente sempre pergunta, né, tem perguntas, aí o Carlos falou, o Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento é a maior autoridade em São Tomás do Brasil. Ele estudou só há 7 anos. E ele comentou, eu só gostaria de dizer que essa observação do Guilherme de Tocco não é nada tomista. Eu falei, que curioso, Carlos, é a frase seguinte do Boninot. O Boninot conta o caso e fala, nada menos tomista do que essa observação do Guilherme de Tocco. E eu estou contando isso para vocês verem, porque São Tomás passou a vida se opondo a essa visão do corpo como prisão. O corpo não é prisão, o corpo é um bem. Bom, mas enfim, como eu dizia, então esse novo paradigma aristotélico, ele é muito interessante para a questão da ressurreição, mostra que a ressurreição é de uma necessidade lógica, que de fato não é bom para nós nos livrarmos dos nossos corpos. Os nossos corpos não são úteis, a nossa alma, ela compreende habitualmente, o jeito normal da nossa alma compreender é através do nosso corpo.
E nós só vamos compreender alguma coisa sem o nosso corpo no período que nós passarmos mortos, porque Deus vai nos iluminar de uma maneira extraordinária, mas não por natureza. Por natureza, nós só compreendemos através do nosso corpo. Bom, mas se por um lado, então, essa nova doutrina de Aristóteles, para essa questão da ressurreição, ela trazia aspectos muito interessantes, como eu já disse, tornava um pouco difícil conceber a autonomia ontológica da alma em relação ao corpo. Como é que, se a alma é a forma do corpo, como é que desaparecido o corpo ela subsiste? Como é que essa forma continua existindo quando não há mais o informado? E por isso ficava, digamos assim, parecia ficar comprometida a sobrevivência da alma após a morte. Essa é uma só das duas grandes polêmicas que vão dominar essa questão sobre a alma no século XIII. Nas duas, São Tomás vai ter uma importância enorme. A primeira, então, é essa sobre a alma como forma do corpo, que será anexa essa outra polêmica, que também vai ser muito importante, sobre a unicidade ou a pluralidade das formas. O corpo tem várias formas separadas, vegetal, sensitiva e intelectual. O corpo tem uma forma única que responde por todas as suas atividades. Essa vai ser a posição que São Tomás vai defender e que vai ser a posição recebida pela Igreja. Nós temos uma alma só. São Tomás vai defender, depois eu vou dar tudo com vocês com detalhes. É que não dava para dar tudo numa aula só, senão ficaria excessivo. Então eu deixei uma aula só para a gente estudar a doutrina. São Tomás vai dizer que tudo aquilo que é superior executa as funções do inferior também. Ele diz que no animal, a alma sensitiva é que executa também as funções da alma vegetativa. E que no homem é a alma intelectiva que também vai comandar as funções da alma sensitiva e da alma vegetativa. Tudo comandado por um princípio só. Os argumentos eu dou depois para vocês. E também uma polêmica muito grande sobre o intelecto. Porque então, claro, todo mundo concorda que o intelecto é o que distingue a alma humana de todas essas outras almas. O intelecto é o que nós temos de diferente de qualquer outro animal. Todo animal sente, por isso todo animal se lembra. A memória é uma coisa física. Um gato lembra de coisas. Por exemplo, tem uns gatos que eu conheço que basta verem uma pessoa e eles ficam assustados, porque eles lembram que acontece isso. Os animais lembram. A memória é uma coisa física. Mas essa capacidade que nós temos de abstrair, de tirar o universal do particular, a capacidade que eu tenho de reconhecer cadeira, nenhum bicho tem. Nenhum bicho reconhece cadeira. O passarinho pode pousar nas costas da cadeira, mas a única coisa que ele sabe é que há uma adequação entre as patinhas dele e aquela superfície. Ele não sabe que é uma cadeira. Ele não conhece a forma de cadeira. Só nós é que somos capazes de, vendo as coisas do mundo material, perceber os universais. E é por isso que só nós somos capazes de fazer coisas novas. O João de Barro tem um instinto dado por Deus e ele é capaz de fazer aquela casinha de João de Barro dele. Aquilo ele sabe fazer.
mas ele não é capaz de pensar, bom, esse lugar aqui não tem muito barro, eu acho que agora eu vou começar a construir uma casa com uma outra coisa, ou nossa, minha mulher está reclamando que essa casinha aqui só tem um quarto, eu vou fazer um com dois. Não, ele é incapaz de fazer isso. E nem nunca houve um João de Val que descobriu como se fazia e ensinou os outros. Isso está no instinto de todos eles. Está no instinto de todos eles, eles fazem. Então, que o intelecto é o que distingue a alma humana, isso é um consenso. Aristóteles vai notar que o intelecto tem duas capacidades bastante distintas, que ele vai chamar de intelecto passivo e de intelecto ativo. Essa vai ser a terminologia adotada por toda, digamos, a filosofia medieval, é essa terminologia que vai ser adotada. O que é o intelecto passivo? É a capacidade que a alma tem de receber intencionalmente a coisa inteligível. E, por assim dizer, se transformar nela. Por isso que Aristóteles vai dizer que o intelecto humano é virtualmente todas as coisas, porque tudo cabe em mim. Eu vejo o copo, eu recebo o copo, eu entendo o copo. As coisas que eu, através do meu olho, vejo, elas atingem a minha inteligência. Elas, como que por assim dizer, marcam a minha inteligência. Eu consigo perceber a realidade. Mas há uma segunda operação. É o intelecto ativo que vai pegar essa sensação que me entrou pelo olho e que vai ser uma espécie sensível na minha inteligência, essa imagem que eu tenho aqui, e vai abstrair e vai transformar essa espécie sensível numa espécie inteligível, em algo que eu compreendo. Eu não só tenho uma imagem de copo na minha inteligência, eu tenho um conceito de copo. Através da imagem, eu concebi uma ideia. Ficou claro? É como se, digamos assim, eu produzi algo dentro de mim. Eu não tenho simplesmente a imagem passiva disso aqui dentro de mim. Eu, digamos assim, ainda que eu não a formule, eu tirei uma conclusão. Eu sei o que é copo. Continente que recebe a quantidade de líquido adequada para um consumo humano de uma vez. Pode ter copos maiores, vai caber mais, mas dificilmente a gente se vê obrigado a definir um copo. Mas nós sabemos o que é. Nós concebemos a ideia de copo, como a gente concebe a ideia de cadeira. A gente pode nunca se ver obrigado a definir, mas a gente sabe que uma cadeira é um plano horizontal, sustentado na altura, normalmente, da primeira parte das pernas humanas, provida de um encosto e que serve para que as pessoas se sentem e apoiem as costas. Se não tiver encosto, eu não chamo de cadeira, chamo de banco. Pode ter cadeiras mais baixinhas? Podem, mas o padrão das cadeiras é esse. Elas têm, normalmente, a altura das pernas humanas até acima dos joelhos. É isso que é. Todos nós sabemos que uma cadeira é isso. Claro que se eu perguntar, de repente, para uma criança mais jovem, talvez até para um adolescente, ele possa ter dificuldade em definir. Mas o que é, ele sabe. Isso é operação do intelecto agente. Ele é como se fosse... O Lando gostava de dar esse exemplo, que eu acho que é um exemplo muito interessante. Eu acho que até o Gounod dá na apostila dele. É como se fosse o intelecto passivo, o slide, e o intelecto ativo, a luz, que transforma aquilo em algo
que faz aquilo significativo, que produz, aí a imagem, mas não a imagem do slide, mas enfim, que produz essa imagem inteligível. Alguém quer perguntar, para ficar mais claro? Está razoavelmente claro ou não? Bom, e com isso a gente já vai chegando no fim. Mas Aristóteles, quando ele está tratando disso, ele fala assim: mas o intelecto ativo é separado. E isso vai fazer correr rios de tinta. Porque, digamos assim, há duas maneiras de interpretar. São Tomás vai considerar que Aristóteles está sendo mal interpretado. Muitos vão considerar que Aristóteles está sendo mal interpretado. Os árabes, de uma maneira geral, então, vão considerar desse jeito 2 que está aqui. O intelecto agente é uma substância separada, ontologicamente distinta da alma humana. Ou seja, dito em outras palavras, isso em mim, que é, no fundo, o que pensa, não sou eu. É uma coisa fora de mim. Eles vão entender isso quer dizer separado. São Tomás vai entender que o que ele quer dizer com uma potência separada é que o intelecto não está ligado obrigatoriamente a nenhum órgão. E é assim que São Tomás vai entender, e na verdade é assim que é verdade. A nossa alma intelectual não precisa de nenhum órgão para operar em si mesma. Ela precisa, sim, que o meu olho ou o meu ouvido, alguma coisa tenha percebido e que o intelecto agente tenha recebido essa espécie, isso ela precisa. Mas em si mesma, ela age independente do corpo, ela é separada do corpo. Isso vai ser foco de uma quantidade enorme de debates. Vocês têm aí esse aqui é o médico, o Avicena. Esse aqui é o Averroes. Porque os árabes, justamente porque eles têm, digamos assim, eles já tinham uma certa doutrina que os fazia considerar as coisas assim. Então aí o intelecto passivo e o intelecto ativo. Então, duas posições. Imanente no homem, é uma potência da alma humana, é transcendente ao homem, é distinto da alma humana. Esse Alessandro de Afrodísia vai defender que tanto o intelecto passivo quanto o intelecto ativo não são do homem. Tudo em mim, ele vai dizer que o intelecto passivo desaparece quando o homem morre, o intelecto ativo volta para a divindade, é Deus. Na verdade, esse intelecto ativo separado é um modo de dizer que há no homem algo de divino, e para esses pensadores, a alma individual não subsiste. Subsiste ao homem? Subsiste. Essa divindade sai dele e vai para outro, ou se reintegra na divindade maior, mas o homem tem algo que não é homem. Vocês veem que isso vai combinar também com as doutrinas que falam que o homem tem corpo, alma e espírito. O intelecto seria esse espírito que está acima de tudo que é humano e que é a ligação do homem com o divino, que é a divindade no homem. Então, o Alessandro de Afrodísia, ele diz que o intelecto passivo é do homem, vai desaparecer depois. A Avicena também diz que o intelecto passivo é do homem, vai desaparecer depois. São Tomás de Aquino diz que o intelecto passivo é do homem. Quanto ao intelecto ativo, só São Tomás diz que ele é do homem. Os outros, mesmo o Avicena
e o Alessandro de Afrodísia, que admitem o intelecto passivo como do homem, vão dizer que o intelecto agente é fora do homem, é um só para todo mundo, existe um intelecto só para todos nós. E Averroes vai dizer que o passivo é transcendente e o ativo também é transcendente. Ele acha que não tem nada de humano no pensamento humano. São Tomás, tanto São Tomás quanto São Boaventura, condenam o monopsiquismo. Quer dizer, existe um intelecto só que atua na humanidade. São Boaventura chama de doutrina péssima e herética, e São Tomás vai dizer: quanto ao intelecto possível, Averroes, no comentário do terceiro livro do De Anima, sustenta que esse é uma substância realmente separada dos corpos dos homens, mas que se encontra em continuidade conosco mediante as imagens, e também que há um único intelecto possível para todos. Ora, que essa posição seja contrária à fé, é fácil de vê-lo. Elimina de fato os prêmios e as punições da vida futura. Claro, porque tudo aquilo que eu penso, não sou eu que penso, é algo que pensa em mim. E como as minhas ações vêm dos meus pensamentos, tudo aquilo que eu faço, não sou eu que faço, é algo que faz em mim. Bom, por hoje nós vamos parar por aqui. E na próxima aula, se Deus quiser, nós entramos mais detalhadamente na discussão filosófica do problema. Como é que se prova que não há um intelecto separado, enfim, como é que se prova que a alma humana é a forma do corpo, tá bom? O que eu vou explicar para vocês na próxima vez é toda a teoria da alma segundo São Tomás de Aquino, tá bem? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.